3 dias antes do aniversário da minha nora, eu sentei no carro em frente ao banco e não tremi. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas o meu peito parecia uma fornalha. Enquanto eu via as pessoas entrando e saindo daquela agência naquela manhã de terça-feira, eu sabia que o que eu estava prestes a fazer ia implodir a vida do meu único filho. Eu já tinha marcado a hora e já tinha decidido tudo, mas o que eu ainda não tinha feito era contar para ninguém. O Ricardo achava que eu era uma fonte inesgotável de dinheiro e de ingenuidade, mas ele esqueceu quem me ensinou a contar cada centavo: a própria vida. Eu verifiquei meu celular uma última vez para ver se não havia nenhuma chamada perdida dele ou daquela mulher. Desliguei o motor, peguei minha bolsa e entrei. Meu nome é Dorothy Alves. Tenho 68 anos e vivi em São Paulo a minha vida inteira, sempre tentando ser a base de tudo. Power Z4. Eu criei meu filho, o Ricardo, em um sobrado simples na Zona Norte, fazendo o impossível para que nunca faltasse nada. O pai dele faleceu quando o Ricardo tinha apenas 12 anos, e eu me vi sozinha, trabalhando em 2 empregos para nos manter à tona e garantir que ele tivesse um futuro. Eu nunca o mimei, porque não podia me dar a esse luxo, mas fiz questão de ensinar o valor do esforço e do caráter. Ou pelo menos, era o que eu achava. Hoje o Ricardo tem 43 anos e está casado com a Siena há 6 anos. A Siena é uma mulher bonita, trabalha com marketing para marcas de bem-estar. Mas, pelo que eu vejo, o trabalho dela se resume a postar fotos em redes sociais, tomar sucos coloridos e falar sobre atrair prosperidade enquanto gasta o que não tem. No começo, eu até gostava dela. Ela era carinhosa e dizia que eu era uma inspiração, mas as máscaras começaram a cair logo no casamento. Pamers 4. Ela exigiu uma festa luxuosa, com centenas de convidados e tudo do bom e do melhor. O Ricardo me disse para não me preocupar com os custos, que eles dariam conta, mas pouco tempo depois ele veio me pedir ajuda para pagar a lua de mel. Eles foram para um resort caríssimo e o valor era maior do que o meu primeiro carro. Eu ajudei, afinal, era o casamento do meu filho e eu tinha algumas economias da venda da nossa casa antiga. Mas aquele foi apenas o começo de um padrão que se arrastou por anos. Eram reparos na casa nova que nunca terminavam, contas atrasadas por causa de emergências que pareciam surgir todo mês. E eu, como mãe, ia cedendo porque queria vê-los bem. Só que em março deste ano, algo mudou drasticamente. Pasboli 2. O Ricardo me ligou em pânico, dizendo que a Siena tinha passado por uma cirurgia de emergência e que o plano de saúde não tinha coberto os custos extras do hospital. Ele me pediu R$18.000 emprestados, jurando que era uma questão de saúde. Eu transferi o dinheiro no mesmo dia, sem questionar, porque o amor de mãe muitas vezes nos cega para a maldade. Mas semanas depois, eu passei na casa deles sem avisar, e o que eu vi me deixou sem chão. A Siena não parecia alguém que tinha saído de uma mesa de cirurgia de emergência. Ela parecia alguém que tinha acabado de sair de uma clínica de estética de luxo, com o rosto renovado e sem uma única marca de sofrimento. Foi ali que a dúvida começou a queimar na minha mente. Antes de eu te contar como eu confirmei essa traição e o plano que eu tracei para dar um basta nisso tudo, eu queria te pedir um momento. Se você está gostando dessa história e se identifica com a força de quem já lutou muito na vida, se inscreva aqui no canal. Curta esse vídeo. Deixe seu comentário contando se você já passou por algo parecido e compartilhe com as suas amigas. Isso me ajuda a trazer mais relatos reais como este para vocês, e eu valorizo muito cada uma que me acompanha nessa jornada. Mas para você entender por que aquela descoberta doeu tanto, eu preciso que você conheça a estrada que eu percorri até aqui. Minha vida não foi feita de sucos verdes e fotos em redes sociais. Minha vida foi feita de sabão em pó, mãos calejadas e muitas noites sem dormir. Quando o meu marido faleceu, eu me vi num deserto. O Ricardo ainda era um menino e não entendia por que o pai não ia mais voltar para casa. Eu não tive tempo para o luto. Eu tive que engolir o choro e procurar um segundo emprego no dia seguinte ao enterro. Eu trabalhava como auxiliar administrativa durante o dia e limpava escritórios em um prédio comercial à noite. Eu me lembro de cada inverno em que eu saía de casa no escuro, com um casaco gasto e pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. O Ricardo ficava com a minha vizinha, e o meu maior medo era que ele se sentisse abandonado. Eu vivia com a culpa de não estar presente em todas as lições de casa,
Mas eu sabia que se eu não estivesse na rua trabalhando, não haveria comida na mesa. Cada centavo que eu ganhava era contado. Eu tinha um caderno onde anotava o preço do arroz, do feijão e da condução. Eu não comprava uma roupa nova para mim há anos. Meus sapatos eram colados e remendados até não darem mais. Uma vez, o Ricardo queria muito um tênis que todos os meninos da escola tinham. Ele me pediu com aqueles olhos cheios de esperança e eu tive que dizer não. Eu chorei escondida no banheiro naquela noite, porque dói demais não poder dar um agrado para um filho. Mas eu sabia que se eu comprasse aquele tênis, a conta de luz seria cortada. Eu ensinei a ele que a dignidade vinha do que a gente era, não do que a gente vestia. Eu economizava cada moedinha para que no futuro ele pudesse fazer uma faculdade e não precisasse carregar baldes de água suja como eu carregava. Quando ele finalmente se formou, eu achei que tinha vencido a maratona mais difícil da minha vida. Eu olhava para ele no dia da formatura, com aquele canudo na mão, e sentia que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Eu pensava, agora ele está encaminhado, agora ele sabe o que custa a vida. Eu continuei morando no meu apartamento pequeno, economizando, vivendo de forma modesta, porque a vida me ensinou a ser precavida. Eu nunca gastei com luxo. Minha única alegria era ver meu filho crescendo na carreira. O problema é que o Ricardo parece ter esquecido de onde veio no momento em que a Siena entrou na vida dele. Ela veio de uma família que sempre teve mais condições, e ela nunca entendeu o que é lutar por um prato de comida. Para ela, o dinheiro sempre foi algo que aparecia. E o Ricardo, na tentativa de se provar à altura dela, começou a querer viver uma vida de príncipe com o salário de um trabalhador comum. Ele começou a ter vergonha da nossa simplicidade. Nas festas na casa deles, eu percebia como ele ficava desconfortável quando eu falava dos tempos em que a gente dividia um bife para os dois. Eu via as roupas que eles compravam, os jantares em lugares que cobravam o preço de uma semana de compras no mercado, e meu coração apertava. Eu tentava dar conselhos, dizer que a vida dá voltas, mas ele sempre me cortava dizendo que eu era antiga e que o mundo tinha mudado. Ele dizia que a Siena precisava de um certo padrão para o trabalho dela. E eu, por amor e para não causar briga, ia ficando quieta. Eu comecei a me sentir uma estranha na vida do meu próprio filho, como se a minha história de luta fosse um fardo que ele queria esconder. Eu me sacrifiquei tanto para que ele fosse um homem íntegro, mas eu via que ele estava se tornando um homem oco, movido pelas aparências e pela vontade de agradar uma mulher que não valorizava o esforço real. Aquela descoberta em março da tal cirurgia foi o golpe final. Eu percebi que eles não apenas queriam o meu dinheiro, eles queriam abusar da minha boa-fé. Eles usaram a doença, o medo de uma mãe, para financiar uma futilidade. Eu passei 30 anos economizando para ter uma velhice tranquila, e eles estavam tratando as minhas economias como se fosse um prêmio de loteria que eles podiam sacar a qualquer momento. Eu ficava pensando nas noites em que eu costurava para fora para ganhar um extra, nas vezes em que eu deixei de comer algo melhor para garantir o material escolar dele. Tudo aquilo estava sendo transformado em botox e preenchimento labial para a Siena. O Ricardo, o meu menino que eu achei que conhecia tão bem, estava sendo o cúmplice disso. Ele mentiu olhando nos meus olhos. Ele chorou no telefone pedindo o dinheiro da emergência. Como um filho consegue fazer isso com a própria mãe? Essa pergunta não saía da minha cabeça enquanto eu dirigia de volta para casa naquele dia de março. Eu me sentia traída não apenas pelo dinheiro, mas pelo tempo e pela dedicação que eu dei a ele. Eu percebi que o Ricardo não tinha aprendido o valor da honestidade. Ele tinha aprendido a manipular. E a Siena era a maestrina dessa orquestra de mentiras. Eu olhava para as minhas mãos, envelhecidas pelo trabalho, e as comparava com as mãos dela, que nunca tinham lavado uma louça pesada na vida. A injustiça daquilo tudo queimava na minha pele. Eu decidi que não seria mais a vovó boazinha, que abria a carteira sempre que eles estalavam os dedos. Se eles queriam viver como reis, que aprendessem a construir o próprio reino sem usar o meu sangue como argamassa. Eu passei semanas em silêncio, observando, colhendo informações. Eu precisava ter certeza absoluta de que não era apenas um erro de interpretação meu. Mas quanto mais eu olhava, mais a sujeira aparecia. Eu via as postagens dela falando de novos começos e cuidado pessoal, enquanto o Ricardo continuava me ligando para dizer que as contas do hospital ainda estavam chegando.
Era uma farsa montada com requintes de crueldade. E o pior estava por vir, porque o Ricardo já estava planejando o próximo grande golpe, algo que ele achava que eu pagaria sem pestanejar. Eu me lembro de uma conversa que tivemos na cozinha do meu apartamento logo depois dessa suposta cirurgia. Ele se sentou à mesa, tomou um gole do café que eu fiz e disse: "Mãe, você é um anjo. Não sei o que seria da gente sem você. A Siena te ama tanto." Eu olhei para ele e senti uma vontade imensa de gritar, de mostrar os extratos que eu já estava começando a investigar, mas eu respirei fundo e apenas sorri. Eu queria que eles se sentissem seguros. Queria que eles achassem que eu ainda era a mesma Dorothy de sempre, porque a queda, quando viesse, teria que ser grande o suficiente para ele nunca mais esquecer. Eu estava decidida a ensinar a lição que eu falhei em ensinar anos atrás. Não era por maldade, era por amor. Um amor que agora precisava ser duro, seco e real. Se o Ricardo queria ser o provedor de uma vida de ilusões, ele teria que aprender o que acontece quando a ilusão acaba e o dinheiro desaparece. E eu estava pronta para ser a pessoa que apagaria a luz desse palco de mentiras. Depois que a porta daquele condomínio luxuoso se fechou na minha cara, eu não fui direto para o meu apartamento. Eu precisava de ar. Eu me sentei em um banco de uma praça ali perto e fiquei observando os pombos. É engraçado como a gente gasta a vida tentando proteger as pessoas que ama, criando uma redoma de vidro, e às vezes o que a gente está fazendo é apenas dando a munição para que elas nos destruam. Eu me senti uma peça descartável naquele cenário de mármore e espelhos. A comida que eu fiz com tanto carinho, a galinhada que o Ricardo sempre devorava, agora estava nas mãos de uma mulher que mentia sobre a própria saúde para arrancar dinheiro de uma aposentada. Mas o pior não era a Siena. O pior era o Ricardo. Meu filho, o sangue do meu sangue, estava sendo o autor daquele roteiro de horror. Eu tirei o extrato da bolsa e comecei a ler linha por linha, de novo. Eu queria acreditar que tinha lido errado, mas os números não mentem. Estava lá, Clínica Estética Renove, R$18.000. Foi exatamente o valor que o Ricardo me pediu dizendo que era para a cirurgia de coluna. Ele nem teve o cuidado de esconder o nome da clínica no extrato da nossa conta conjunta, porque ele tinha certeza de que eu nunca olharia. Ele achava que eu era aquela velha que só sabe conferir o saldo no caixa eletrônico e sorrir. Mas ele esqueceu que eu fui auxiliar administrativa por 20 anos. Eu sei ler um balanço. Eu sei quando o débito e o crédito não batem com a realidade. E não parava por ali. Logo abaixo, tinha uma transferência de R$12.000 para um tal de Spa Serenity. Depois, mais 8.500 para uma clínica de harmonização facial. Em menos de 4 meses, eles tinham drenado mais de R$50.000 das minhas economias. Dinheiro que eu guardei, abrindo mão de viagens, de móveis novos, de pequenos prazeres. Tudo para que a Siena pudesse manifestar abundância com um rosto novo, pago pela sogra que ela chamava de inspiração. O descaramento era tanto que eu senti um gosto amargo na boca. Eu liguei para a Helena novamente. Eu precisava desabafar com alguém que conhecesse a realidade dos hospitais. Helena, eu vi a clínica no extrato. Chama Clínica Renove. Você conhece? A Helena soltou um suspiro pesado do outro lado. Dorothy, a Renove é uma das clínicas de estética mais caras da cidade. Eles fazem lipoaspiração, colocam silicone, fazem tudo o que você imaginar de plástica. Mas eles não operam coluna, minha amiga. Definitivamente não. Naquele momento, a última gota de dúvida que eu tinha evaporou. Eu estava sendo roubada pelo meu próprio filho. Eu decidi que não ia confrontá-los na hora. Eu conheço o Ricardo. Se eu chegasse gritando, ele ia inventar outra mentira. Ia dizer que a Siena estava com depressão, que os tratamentos eram terapêuticos. Ia chorar e me fazer sentir culpada de novo. Não, eu precisava de algo maior. Eu precisava que ele sentisse o que é a escassez de verdade. Durante as semanas seguintes, eu agi como se nada tivesse acontecido. Era um papel difícil de interpretar. Eu atendia às ligações dele, ouvia as mentiras sobre como a recuperação da coluna, da Siena, estava indo bem. E até sorria quando ela mandava áudios com aquela voz doce, dizendo que não via a hora de me visitar quando estivesse totalmente curada. Por dentro, eu estava montando o meu tabuleiro. Eu fui ao banco e conversei com a minha gerente, a Márcia, que já me conhece há anos. Eu mostrei os extratos e expliquei a situação.
A Márcia olhou para mim com uma tristeza que me cortou o coração. Dona Dorote, infelizmente eu vejo muito disso por aqui. Filhos que acham que o patrimônio dos pais é uma extensão da própria conta bancária. Ela me explicou que, como a conta era conjunta, o Ricardo tinha total liberdade para movimentar o dinheiro. A única forma de parar aquilo era encerrando a conta e abrindo uma nova, apenas no meu nome. Mas eu esperei. Eu sabia que o aniversário de 40 anos da Siena estava chegando e que eles estavam planejando algo grande. Eu conheço o nível de ambição daquela mulher. E eu não estava errada. No meio de maio, o Ricardo me convidou para um café. Ele estava inquieto, batendo o pé no chão, com aquele olhar de quem vai pedir um favor impossível. Mãe, a Siena faz 40 anos agora em junho. É uma data simbólica, sabe? Ela sofreu tanto com essa cirurgia, com o medo de não andar mais. Eu queria dar um presente que fizesse ela esquecer todo esse trauma. Eu tomei um gole do meu café, bem devagar, sentindo o calor da xícara. E o que você pensou, filho? Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando de uma ganância que ele tentava disfarçar de romantismo. Paris, mãe. 2 semanas em Paris. Eu já vi tudo. Um hotel com vista para a Torre Eiffel, jantares privativos, passeios de barco no Sena. Ela sempre sonhou com isso. O pacote todo fica em 85 mil reais. Eu já dei um sinal com as minhas economias, mas faltam 60 mil. Eu queria saber se você pode me emprestar esse valor. Eu te pago em parcelas, juro por tudo o que é mais sagrado. 85 mil reais. Eles queriam que eu financiasse uma viagem de luxo, com o dinheiro que eles já estavam desviando de mim, para comemorar a saúde de uma mulher que nunca esteve doente. Eu olhei para o Ricardo e por um segundo eu não vi o meu filho. Eu vi um estranho. Um homem de 43 anos que não tinha a menor vergonha de pedir a aposentadoria da mãe para pagar uma fantasia. 60 mil é muito dinheiro, Ricardo. É quase tudo o que resta na nossa conta conjunta. Mas, mãe, é por uma causa nobre. É a saúde mental dela. Você mesma diz que a gente não leva nada dessa vida. Por favor, me ajuda nessa. Eu preciso confirmar a reserva até sexta-feira, senão eu perco o sinal que já dei. Eu dei um sorriso amarelo e disse que ia pensar. Ele saiu do café achando que tinha me dobrado mais uma vez. Ele até me deu um beijo na testa e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Aquele beijo ardeu como fogo. Nos dias seguintes, a pressão começou. A Siena começou a postar fotos de Paris no Instagram, marcando o Ricardo e escrevendo legendas como "Contando os dias para o meu renascimento" e "O universo sempre providencia o que a gente merece". Ela estava me mandando recados públicos. O Ricardo me ligava 3 vezes por dia. "Mãe, já viu as aplicações? O pessoal da agência de viagens está me cobrando." Eu dizia que o gerente do banco estava viajando, que o sistema estava lento, qualquer desculpa para ganhar tempo. Eu queria que eles chegassem bem perto do sonho, para que o impacto da realidade fosse maior. Na segunda-feira, 3 dias antes do aniversário dela, eu acordei cedo. Coloquei o meu melhor vestido, aquele que eu guardava para ocasiões especiais, e fui ao banco. Eu não estava indo lá como uma vítima. Eu estava indo como a dona da minha própria história. Sentei com a Márcia e disse as palavras que eu tinha ensaiado a noite inteira. "Márcia, eu quero encerrar a conta conjunta agora. Quero transferir cada centavo para uma conta nova, onde só eu tenha acesso. E quero remover o Ricardo como dependente de todos os meus cartões de crédito." A Márcia trabalhou rápido. Eu assinei os papéis com a mão firme. No total, restavam 63 mil reais naquela conta. Era exatamente o que o Ricardo estava contando para pagar a viagem. Quando o processo terminou e eu vi o saldo zerado naquela conta antiga, eu senti como se um peso de toneladas tivesse saído das minhas costas. Eu saí do banco e fui almoçar sozinha. Pedi um prato que eu adorava e uma taça de vinho. Eu estava comemorando a minha liberdade. Eu sabia que o celular ia tocar em breve. O Ricardo provavelmente tentaria fazer a transferência naquela tarde ou na manhã seguinte. Eu bloqueei o acesso dele aos cartões e mudei todas as senhas. Agora, era só uma questão de tempo. Eu não sentia culpa. Eu sentia uma clareza que eu não tinha há anos. A gente passa a vida ensinando os filhos a andar, mas esquece que, se a gente continuar segurando a mão deles para sempre, eles nunca vão aprender a desviar do abismo. E o Ricardo estava correndo em direção ao abismo de braços abertos, carregando a Siena nas costas. Naquela noite, eu recebi uma mensagem da Siena. "Dorothy, querida,
O Ricardo me disse que você está resolvendo os detalhes da nossa viagem. Você não imagina como isso é importante para mim. Você é um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. Mal posso esperar para te trazer um perfume francês. Eu li a mensagem e não respondi. Eu apenas apaguei. O perfume que ela ia sentir em breve não seria de flores francesas. Seria o cheiro da própria arrogância voltando para assombrá-la. Eu passei a terça-feira limpando a minha casa. Eu queria que tudo estivesse em ordem para o que viria a seguir. Eu sabia que a tempestade estava se formando. O Ricardo estava confiante demais, arrogante demais. Ele achava que a velha Dorothy era um caixa eletrônico que nunca ficava fora de serviço. Ele não percebeu que eu estava observando cada luxo que eles ostentavam com o meu dinheiro. A bolsa de grife nova dela, o relógio de prata dele, os móveis modernos que apareceram na sala de estar do nada. Tudo aquilo era um monumento à minha ingenuidade, e eu estava prestes a derrubar cada tijolo. Na manhã de quarta-feira, o meu celular começou a vibrar em cima da mesa de cabeceira. Eram 7 horas da manhã. Era o Ricardo. Ele ligou 1, 2, 3 vezes. Eu não atendi. Eu queria que ele sentisse o desespero de encontrar a porta fechada. Eu tomei o meu café, li o jornal, cuidei das minhas plantas. Às 10 horas, ele ligou de novo. Dessa vez, eu atendi. Mãe, finalmente! O que está acontecendo? Eu tentei transferir o dinheiro para a agência agora de manhã e o sistema diz que a conta não existe. Eu liguei no banco e eles disseram que a conta foi encerrada. Que erro é esse? A voz dele estava trêmula, carregada de um pânico que ele não conseguia esconder. Não é erro nenhum, Ricardo, eu disse, com a voz mais calma do mundo. Eu encerrei a conta na segunda-feira. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir a respiração ofegante dele. Você o quê? Como assim encerrou? Mãe, eu preciso desse dinheiro agora. O pessoal da agência está me esperando para assinar o contrato. Se eu não depositar em 2 horas, a gente perde a reserva e o sinal que eu já dei. Pois então você vai perder, Ricardo. Porque esse dinheiro não é seu, é meu. E eu decidi que ele vai ficar exatamente onde está, comigo. Mãe, você enlouqueceu? É o aniversário da Siena. Eu prometi para ela. Você está destruindo tudo. Ele começou a gritar, a usar aquele tom agressivo que ele usava quando era adolescente, e eu não deixava ele sair à noite. Mas eu não era mais aquela mulher intimidada pela rebeldia do filho. Quem destruiu tudo foi você, Ricardo. No momento em que você mentiu para a sua mãe sobre uma cirurgia de emergência para pagar plástica para a sua mulher. Dessa vez, o silêncio durou mais tempo. Eu sabia que o golpe tinha atingido o alvo. Ele não esperava que eu soubesse. Ele achava que a mentira era perfeita. Mas a verdade tem um jeito de aparecer, especialmente quando ela é financiada pela dor de outra pessoa. E agora, a conta tinha chegado. E ela era muito mais cara do que uma viagem para Paris. O Ricardo ficou mudo por tanto tempo que eu cheguei a olhar para a tela do celular para ver se a ligação não tinha caído. Mas eu conseguia ouvir o barulho da respiração dele, aquele som pesado de quem foi encurralado e não tem para onde fugir. Quando ele finalmente falou, a voz não era mais de arrogância, era uma voz chorosa, tentando me manipular como ele fazia quando era pequeno e quebrava algo em casa. Mãe, você não entende, ele começou, com aquele tom de vítima que me dava arrepios agora. A Siena estava passando por um momento muito difícil emocionalmente. Aquela história da cirurgia. Eu só disse aquilo porque sabia que você não entenderia a importância da autoestima dela. Ela estava deprimida, mãe. Ela se sentia mal com o próprio corpo. E o médico disse que esses procedimentos seriam parte da recuperação dela. Foi uma questão de saúde mental. Eu soltei uma risada que saiu seca da minha garganta, uma risada de quem não tinha mais um pingo de paciência para o absurdo. Saúde mental, Ricardo. Então você acha que roubar a sua mãe, mentir sobre uma cirurgia de coluna e usar 18 mil reais em botox e preenchimento é tratamento para depressão? E os outros 35 mil que sumiram da conta nos últimos meses? Os gastos em spa, as sessões de harmonização facial, os tratamentos de luxo no espaço wellness? Tudo isso é depressão também. Ou é apenas a vontade de viver uma vida de rainha, com o dinheiro de uma mulher que trabalhou como faxineira para te dar o quê? Comer? Ele tentou me interromper, mas eu não deixei. Eu estava com o extrato na mão, e cada linha era uma bofetada na minha cara que eu agora devolvia em palavras.
Você me pediu 18 mil em março. Depois, em abril, saíram mais 12 mil para o Spa Serenity. Em maio, foram 8.500 para o tal Dr. Mendes. E agora você tem a coragem de me pedir 85 mil reais para levar essa mulher para Paris? Ricardo, você perdeu completamente a noção da realidade. Você transformou a nossa relação em uma transação comercial onde eu sou o banco e você é o estelionatário. Mãe, por favor, não fala assim. Eu ia te devolver. Eu juro que ia. Com que dinheiro, Ricardo? Você não consegue nem pagar o seu condomínio sem me pedir ajuda. Você está vivendo uma mentira. E o pior é que você me arrastou para dentro dela. Eu fechei a conta. Eu cancelei os cartões e eu removi o seu acesso a qualquer centavo meu. Se você quer Paris, pague com o seu suor. Se a Siena quer luxo, que ela vá trabalhar como eu trabalhei a vida inteira. Ele desligou o telefone na minha cara. O barulho do silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu me sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para a parede. Meu coração estava acelerado, mas pela primeira vez em anos eu não sentia aquela angústia de será que meu filho está bem? Eu sentia uma força que vinha lá do fundo, da Dorothy que enfrentava a fila de ônibus às 5 da manhã. Cerca de 1 hora depois, o meu celular começou a apitar sem parar. Eram mensagens da Siena. Ela não tinha mais o tom doce de inspiração. O texto era agressivo, carregado de um veneno que ela finalmente não precisava mais esconder. Você é uma mulher amargurada, Dorothy, dizia a primeira mensagem. Você está destruindo o casamento do seu próprio filho por causa de dinheiro. Que tipo de mãe faz isso? Você sabe o quanto o Ricardo está humilhado agora? Ele teve que sair da agência de viagens porque o cartão não passou e a conta estava zerada. Todo mundo viu. Você quer ver o seu filho no chão? Se algo acontecer com a minha saúde por causa desse estresse, a culpa é sua. Eu li cada palavra com um distanciamento quase cirúrgico. Ela estava tentando usar a mesma tática de sempre. A culpa. Mas a fonte da culpa tinha secado. Eu não respondi. Apenas bloqueei o número dela. Logo em seguida, veio uma ligação de um número desconhecido. Era o Ricardo, provavelmente usando o celular de algum colega ou da própria Siena. Eu não atendi. Deixei cair na caixa postal. A mensagem que ele deixou era um misto de choro e raiva. Mãe, a Siena está tendo um ataque de nervos. Ela disse que não pode ficar com um homem que não consegue nem cumprir uma promessa de aniversário. Se você não liberar esse dinheiro até amanhã, ela vai me deixar. Você quer isso para mim? Quer que eu fique sozinho? Me liga, por favor, vamos resolver isso como família. Naquela tarde, a Helena passou aqui em casa. Ela trouxe um bolo de fubá e sentou comigo na cozinha. Eu contei tudo. Mostrei as mensagens, contei sobre a ligação. A Helena me olhou com aquela sabedoria de quem já viu muita gente partir e muita gente nascer. Dorothy, escuta o que eu vou te dizer. O que você está fazendo não é crueldade. É um favor que você está fazendo para o Ricardo. Ele vive em uma bolha de sabão que a Siena soprou. E você acabou de furar essa bolha. Vai doer, vai ser feio, mas é o único jeito de ele colocar os pés no chão antes que ele se destrua completamente. Mas Helena, e se ela deixar ele mesmo? Ele ama aquela mulher, eu disse, sentindo uma pontada de tristeza pelo meu menino. Se ela deixar ele porque o dinheiro acabou, então ela nunca amou o Ricardo, Dorothy. Ela amava o que o Ricardo podia comprar. E se for esse o caso, quanto antes ela for embora, melhor para ele. O amor não se sustenta com mentiras e botox pago pela sogra. A noite foi longa. Eu não conseguia pregar o olho, imaginando a briga que devia estar acontecendo naquele condomínio luxuoso. Eu imaginava a Siena cobrando o luxo prometido e o Ricardo tentando explicar o inexplicável. Eu me senti tentada a ligar, a dizer que tudo bem, que eu ia ajudar só mais essa vez para salvar o casamento dele. Mas aí eu lembrava do meu caderno de contas de 30 anos atrás. Lembrava do sapato furado. Lembrava de como eu protegi o Ricardo de tudo. E percebi que essa proteção foi o que o tornou tão fraco. Eu precisava deixar ele enfrentar as consequências. Na manhã seguinte, no dia exato do aniversário da Siena, o silêncio do meu celular era absoluto. Eu imaginei que eles estariam em algum lugar, talvez tentando um empréstimo em outro banco, ou quem sabe ela estivesse fazendo as malas. Eu fui para a cozinha e comecei a fazer um pão caseiro. Sovar a massa sempre me ajudou a pensar. O movimento repetitivo das mãos me trazia de volta para o presente.
Eu não ia deixar a sombra do egoísmo deles escurecer o meu dia. Por volta das 3 da tarde, ouvi o barulho da campainha. Pelo interfone, vi que era o Ricardo. Ele estava sozinho. Abri a porta e o que vi foi um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, amassada, o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos de quem tinha chorado muito. Ele entrou e se sentou no sofá, sem dizer uma palavra. Eu fechei a porta e me sentei na poltrona à frente dele. Ela foi embora, mãe, ele disse, com a voz falhando. A Siena pegou 3 malas, as joias que eu dei para ela, e foi para a casa dos pais dela hoje de manhã, no dia do aniversário dela. Eu não disse, eu te avisei. Eu não senti satisfação. Eu apenas senti uma compaixão profunda por aquele homem que ainda era o meu filho, apesar de tudo. E o que ela disse, Ricardo? Ele soltou uma risada amarga, olhando para o teto. Ela disse que eu era um fracassado, que ela não podia estar com alguém que não tinha mentalidade de abundância e que deixava a própria mãe controlar a vida financeira. Ela disse que o aniversário dela foi a maior humilhação da vida dela e que ela merece alguém que esteja ao nível dela. E você? O que você acha disso? Eu perguntei calmamente. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Não era o choro de manipulação do telefone. Era um choro de desespero real. Eu me sinto um idiota, mãe. Eu menti para você. Eu usei o seu dinheiro porque eu tinha pavor de que ela me deixasse se eu dissesse que a gente não podia pagar por aquelas coisas. Ela sempre dizia que o amor é generoso, que quem ama providencia. E eu achei que providenciar significava tirar de você, já que você já tinha a vida ganha. Ricardo, a minha vida não está ganha. Eu ainda conto o meu dinheiro. Eu ainda cuido de cada gasto. O que eu tenho é fruto de uma vida inteira de renúncia, não de sorte. E você usou a minha história como se fosse um fundo de investimento para a vaidade de uma mulher que te abandonou na primeira vez que você não pôde dizer sim. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O cheiro do pão assando começou a tomar conta da casa. Era um cheiro de acolhimento, de verdade. O Ricardo olhou para mim e pela primeira vez em anos eu vi o brilho de honestidade nos olhos dele. O que eu faço agora, mãe? Eu devo 80 mil reais no cartão de crédito. O financiamento da casa está atrasado. Eu não tenho nada. Agora, eu disse, me levantando para pegar o pão no forno, você começa a ser homem. Você vai vender aquela casa que você não pode pagar. Vai se mudar para um lugar que caiba no seu salário. Vai trabalhar dobrado, se for preciso, para pagar cada centavo que você tirou de mim e dos bancos. E você vai agradecer, Ricardo. Vai agradecer que essa mulher foi embora hoje, porque se ela tivesse ficado, ela teria te levado para a cadeia ou para a sarjeta junto com ela. Ele me olhou assustado, mas aos poucos foi concordando com a cabeça. Ele ficou na minha casa naquela noite. Dormiu no quarto que era dele quando criança. Eu não dei dinheiro para ele. Eu dei um prato de sopa e um lugar seguro para ele chorar a própria ruína. A reabilitação do Ricardo ia ser longa e dolorosa, mas pela primeira vez ele não estava tentando atalhos. Ele estava enfrentando o silêncio da própria consciência. Os dias que se seguiram àquela tarde foram os mais silenciosos que já vivi naquela sala. O Ricardo ficou na minha casa por 2 semanas. Ele dormia no antigo quarto dele, o mesmo onde um dia eu coloquei pôsteres de carros e onde ele estudava para o vestibular com tanta garra. Mas agora não havia mais pôsteres, apenas o eco de uma vida que ele tentou construir sobre um alicerce de areia e mentiras. Eu o via acordar tarde, com os olhos inchados, e passar horas olhando para o nada na varanda. Eu não o pressionava. Eu sabia que o processo de desintoxicação daquela vida de aparências seria lento. Eu fazia o café, deixava o pão na mesa e seguia minha rotina. Eu queria que ele sentisse o peso do próprio silêncio, porque foi no silêncio que eu encontrei as respostas quando fiquei viúva e sem chão. Priam. Na 2ª semana, a realidade financeira bateu à porta de forma brutal. O Ricardo começou a receber ligações incessantes de cobradores. Aquele condomínio de luxo onde eles viviam, com as venezianas cinzas e o acabamento impecável, era uma prisão de dívidas. Ele me contou, entre um soluço e outro, que o financiamento estava 3 meses atrasado. A Siena, que sempre falava em atrair abundância, não tinha deixado 1 centavo para trás.
Ela levou as joias, as bolsas de grife e até alguns objetos de decoração que eu sabia que tinham sido comprados com o dinheiro da tal cirurgia de coluna. Plause 4. Mãe, eu vou perder a casa, ele me disse certa manhã com a voz embargada. Eu olhei para ele e, com toda a calma que a idade me deu, respondi: Que bom, Ricardo. Aquela casa nunca foi um lar. Era um cenário de teatro para uma peça que já saiu de cartaz. Eu o ajudei a organizar as coisas. Não com dinheiro, mas com atitude. Fomos juntos até o imóvel para ele começar a empacotar o que restou. Entrar naquele lugar foi perturbador. A sala estava cheia de móveis modernos, de linhas retas e frias, que custavam uma fortuna e não tinham o menor aconchego. Balas 2. Enquanto ele colocava as roupas em caixas, o celular dele apitou. Era uma mensagem da Siena. Eu estava por perto e vi quando ele paralisou. Ela quer saber se eu já vendi o meu relógio de prata. Ele sussurrou, incrédulo. Ela disse que precisa pagar o aluguel do flat onde está morando agora e que, como eu estraguei o aniversário dela, eu devo isso a ela. Foi ali que eu vi a última chama de esperança do Ricardo se apagar. Ele não respondeu. Pela primeira vez, ele simplesmente bloqueou o contato dela no aplicativo, assim como eu tinha feito dias antes. Ele olhou para mim e disse: Você estava certa, mãe. Se eu desse Paris para ela, ela estaria pedindo Londres amanhã. Plause 4. O processo de venda da casa e dos móveis foi uma lição de humildade pública. O Ricardo teve que lidar com corretores, com a desvalorização dos bens e com o fato de que, no final das contas, depois de pagar os bancos e os cartões de crédito, não sobraria quase nada. Ele vendeu o carro importado e comprou um modelo popular, usado, com mais de 10 anos de estrada. Eu o vi limpar aquele carro velho com um cuidado que ele nunca teve com o Audi que ele tanto queria me fazer pagar. Ele estava aprendendo a cuidar do que era genuinamente dele. Baldos 2. Depois de um mês, ele encontrou um pequeno apartamento para alugar em um bairro mais simples, perto do centro. Era um lugar modesto, com janelas que davam para a copa de algumas árvores e um chão de taco que precisava de cera. No dia da mudança, eu o ajudei a levar as poucas caixas que restaram. Quando terminamos de colocar tudo no lugar, ele me abraçou. Foi um abraço diferente. Não era aquele abraço rápido de quem está de passagem. Foi um abraço de quem tinha voltado para casa, mesmo estando em um endereço novo. Bais 2. Eu vou te pagar cada centavo, mãe, ele prometeu, enquanto tomávamos um suco sentados em caixas de papelão. Eu sei que 18 mil reais é muito dinheiro para a senhora, e eu sei que os outros valores também fazem falta. Vou começar com o que eu puder. E ele cumpriu. Todo dia 5, sem falta, cai um Pix de 200 reais na minha conta. Às vezes, ele liga pedindo desculpas por não ser mais, mas eu sempre digo a mesma coisa. Ricardo, o valor não importa. O que importa é o compromisso com a verdade. Esses 200 reais valem mais para mim do que os 80 mil de Paris, porque esse dinheiro é honesto. Parece 1. A Siena tentou uma última cartada há uns 2 meses. Ela descobriu que o Ricardo estava trabalhando em uma nova empresa e mandou um e-mail longo dizendo que tinha cometido um erro, que a pressão do aniversário a tinha deixado confusa e que ela sentia falta da conexão espiritual deles. O Ricardo me mostrou o e-mail enquanto jantávamos. Eu não disse nada, apenas continuei comendo minha sopa. Ele leu até o fim, fechou o notebook e disse: Ela não sente falta de mim, mãe. Ela sente falta do limite do meu cartão de crédito que a senhora cortou. Ele nunca respondeu aquele e-mail. Mas em 1. Hoje, a vida do meu filho é outra. Ele conheceu a Eliana no trabalho. Ela é professora de escola pública, uma mulher que acorda cedo, que usa roupa simples e que tem um brilho nos olhos que não vem de iluminador caro, mas de uma alma em paz. Eles foram acampar no último feriado. O Ricardo me ligou de cima de uma montanha, o vento soprando forte no fundo, e ele estava rindo. Ele me disse que nunca tinha se sentido tão livre, mesmo sem ter um tostão sobrando no bolso. Ele me agradeceu. Agradeceu por eu ter dito não. Agradeceu por eu ter tido a coragem de ser a vilã da história para que ele pudesse ser o herói da própria vida. Bais 2. Eu olho para trás e não me arrependo de um único passo. Algumas vizinhas, na época, disseram que eu fui dura demais, que mãe tem que perdoar tudo e ajudar sempre. Mas eu discordo. Ajudar um filho a cavar o próprio buraco não é amor, é negligência. O verdadeiro amor é aquele que coloca o trilho no lugar,
mesmo que o trem precise dar um tranco para voltar a seguir viagem. Eu protegi o meu patrimônio, sim, porque ele é a garantia da minha velhice e da minha independência, mas acima de tudo, eu protegi a dignidade do meu filho. Mais 4. A Siena? Soube por conhecidos que ela continua tentando manifestar abundância em outras cidades, sempre em busca de alguém que possa pagar a conta da sua vaidade. Mas comigo, ela aprendeu que o marketing de bem-estar não funciona quando a cliente é uma mulher que conhece o preço do suor. Ela é apenas uma lembrança amarga de um tempo em que a minha família estava perdida em uma névoa de falsidade. Agora, eu vivo em paz. Meu apartamento continua com o mesmo piso, mas ele está limpo e brilha com a luz do sol que entra todas as manhãs. Eu tenho a minha rotina, minhas plantas, minhas amigas e, principalmente, tenho o meu filho de volta. Um filho que agora me olha nos olhos sem desviar, que me respeita não pelo que eu dou, mas por quem eu sou. Plano 2. Se você está passando por algo assim, se sente que está sendo usada por quem deveria te amar, eu te digo, não tenha medo de fechar a conta. Não tenha medo de dizer não. O choro de hoje é o que evita o desespero de amanhã. Seus filhos podem ficar bravos, podem se afastar, mas se houver um pingo de caráter neles, eles voltarão. E se não voltarem, é porque nunca estiveram ali por você. Um dia, nós não estaremos mais aqui. E o maior legado que podemos deixar não é uma conta bancária cheia, mas a capacidade de eles caminharem com as próprias pernas, com a cabeça erguida e o coração limpo. Isso não é crueldade, isso é amor, o tipo de amor que dura para sempre. Dinheiro nenhum compra a paz de espírito de saber que você fez o que era certo. E a minha paz, hoje, vale muito mais do que qualquer viagem para Paris.